Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora do estudo da Bíblia. Eu lhe convido diariamente a abrir este livro para conhecer as maravilhas de Deus, para enxergar os lindos horizontes que Deus tem para você, para mim, para todos nós, porque Deus nos ama a todos. Cristãos loucos, que série é esta, Jurandir? Você pergunta. É possível ter cristão tantando a ideia? Olha, bom, vamos ver. Nós chegamos agora ao nosso quarto tema desta série, Espírito Laodiceano. Esta é uma profecia que está na Bíblia. Nós vamos ver daqui a pouquinho, em Apocalipse, capítulo 3. Porém, vamos primeiro aqui para nosso tema central, São Mateus, capítulo 25 e o versículo 2. Como enxergar o Espírito Laodiceano aqui, que está lá em Apocalipse? É possível? Vamos ver. A Bíblia diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias é o que nós vamos abordar um pouquinho hoje e amanhã. Como que entra nesse contexto se Jesus disse que antes da sua volta, a parábola das 10 virgens é a experiência do povo de Deus, que é dividido em 2, o grupo das prudentes, sábias, e das nécias, loucas. Como entender isso? Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse capítulo 3 e o verso 17. O que a Bíblia fala para nós em Apocalipse 3 e o verso 17? Diz assim a Bíblia, 3:17. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus vem agora aqui em Apocalipse e apresenta para João a mensagem a respeito do último período profético da era cristã, o espírito de Laodiceia. Aqui é chamado de a igreja de Laodiceia, mas nós poderíamos dizer o espírito laodiceano, porque a igreja de Deus, nos últimos dias, será uma igreja que vai ter 2 grupos, as loucas e as prudentes, sábias e loucas, nécias. Dentro desse grupo, haverá um grupo que vai ter um espírito. Qual é esse espírito que vai ter este grupo? Que aqui eu posso lhe garantir, nós vamos ver daqui a pouquinho, que são as nécias, que são as loucas. E aqui diz então assim, no verso: estou rico, abastado, já tenho o suficiente, não preciso de mais. Não preciso de mais o quê? Não precisa. Qual é essa riqueza? É a riqueza da verdade da palavra de Deus. Já tem o suficiente do poder de Deus na vida e no coração. Eu estou rico, o que eu já tenho o suficiente, dá para eu viver. Não preciso mais trabalhar. Não preciso mais de riqueza, de dinheiro, porque eu já tenho o suficiente. Vamos voltar para o texto? Bom, São Mateus 25. Não se esqueça que esta é a experiência de um grupo no último período da era cristã, chamado Laodiceia. A igreja de Laodiceia, período da era cristã. Mas não se esqueça, em São Mateus fala que nesse período, o último período da era cristã, daqueles que aceitaram o Evangelho, aceitaram a Cristo, creram em Cristo, e muitos deles até se batizaram na igreja, a Bíblia diz que eles também têm esse espírito. Qual é esse espírito? No verso 4 diz: no entanto, para a saída para o noivo, para que abraçaram a volta de Jesus, as prudentes, além das lâmpadas cheias, diz o texto bíblico, as nécias, verso 3, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. As prudentes levaram. Depois a gente vai ver sobre elas.
Então as nécias aqui, elas não levaram azeite. Sabe por quê? Porque elas têm o espírito laodiceano. Porque elas acham que já têm o suficiente. E aquele suficiente é o suficiente para poder estar de pé na escuridão, na meia-noite da história da humanidade, quando o noivo vier. Olha, mas quando nós vamos para Apocalipse, nós encontramos aqui um outro agravante. Jesus diz, depois você segue lá, capítulo 3, versículo 15, Jesus vem agora no versículo 15, e ele fala que Laodiceia tem um problema muito sério. Capítulo 3 e o versículo 15. Conheço as tuas obras. Ele está dizendo que conhece o coração, que conhece as ações e as intenções. O coração, a nossa vida, ela não é feita apenas daquilo que a gente pratica, mas nós também somos compostos daquilo que nós temos como intenções. As nossas intenções, elas são avaliadas por Deus, porque Deus conhece todo o contexto do coração. E diz assim, eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Jesus está dizendo aqui agora, no verso 16, és morno. O que torna um líquido morno? É a mistura do líquido quente com o líquido frio. É uma mistura. E aqui eu quero lhe dizer porque esse é um problema sério nos últimos dias. É o problema do mundanismo com o cristianismo, com a santidade. É o mundo com a igreja. Então, quando você e eu temos um pé na igreja e um pé no mundo, nós vivemos um pouco de cada. E há aqueles cristãos, eu espero não estar falando para um neste momento, que está envolvido com o mundo e envolvido com Deus. Se você vive essa experiência, querido amigo, querida amiga, talvez eu falo para um jovem que está se deleitando nos prazeres desta vida, nos encantos deste mundo, apegado à avareza, às riquezas, isso já falo para adultos, na vaidade, no orgulho, e aí segue. Você está sendo morno. Um pouco de Deus e um pouco do mundo é mornidão. É você achar que não tem problema você pegar um pouco daqui e um pouco dali. É você achar que a vida que você já tem, cristã, já é o suficiente e não tem problema você viver mais ou menos a vida cristã. Sério ou não? Olha o que? Espírito de Laodiceia. Sai fora dessa. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Obrigado, porque é possível ter bem claro para nós que o fogo, o fervor, que o calor espiritual deve ser a nossa experiência, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.